E aí, pessoal, vamos hoje com mais uma aula, né? Nossa aula é a continuação da aula passada. Hoje nós falamos sobre alguns termos na física que são muito utilizados, potência, ponto material, trajetória. Nós também falamos sobre a velocidade média. Então, na aula de hoje, eu vou retornar na velocidade média, como já tem um tempinho já desde a nossa última aula, já quase 30 dias, né? Eu vou retornar em velocidade média, para vocês relembrarem, e vou prosseguindo com o conteúdo. Então, gente, a velocidade média nada mais é do que a razão entre o espaço e o tempo, ou seja, a velocidade média pela fórmula é igual a ΔS, variação de espaço, sobre ΔT, variação de tempo. Onde a minha variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. E a minha variação de tempo é o tempo final menos o meu tempo inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade média ela deve ser dada em metros por segundo, né? Nós podemos calcular a velocidade em quilômetros por hora em metros por segundo, porém, no SI, no Sistema Internacional, ela é dada em metros por segundo. Nós podemos nos deparar com alguns exercícios onde nós temos em quilômetros por hora e nós precisamos transformar para metros por segundo. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Eu também mostrei para vocês na última aula o esquema do triângulo mágico, né? O triângulo é o método mais prático de nós chegarmos, né, na resolução, né? O triângulo nada mais é, né, do que a aplicação da fórmula da velocidade média. Quando eu quero descobrir a velocidade média, eu venho no triângulo e eu tapo a velocidade média. Aí eu vou ter só o espaço e o tempo. Então, como o espaço está em cima e o tempo está embaixo, nós vamos dividir espaço pelo tempo. Agora, quando eu quero saber o ΔS, eu vou tapar o ΔS. Aí eu vou ter a velocidade média de um lado e o ΔT do outro. Então, eu vou multiplicá-los. E quando eu quero saber o ΔT, eu vou tapar esse ΔT, e aí eu vou ter ΔS em cima e a velocidade média embaixo. Então, significa que eu vou ter que dividir os dois. É um método simples, porém, ele não substitui... o aluno ele precisa saber desenvolver a fórmula. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine a sua velocidade média em metros por segundo. Então, aí eu tenho meu espaço em quilômetros. Então, eu preciso transformar ele para metros para que eu ache a velocidade em metros por segundo. Então, 5 km equivale a 5.000 metros. Por quê? 1 km tem 1.000 metros. Logo, 5 km terá 5.000 metros. Aí eu aplico somente na fórmula. A velocidade média é igual a espaço, 5.000, sobre o tempo, 10. Então, dividindo 5.000 por 10, eu tenho uma velocidade média, então, de 500 metros por segundo. A velocidade média, ela está dentro de uma divisão na cinemática, né, chamada de movimento retilíneo uniforme, ou então MRU, né? Um corpo, ele realiza o movimento retilíneo uniforme quando a velocidade dele é constante, diferente de zero. Então, ou seja, o que significa dizer que uma velocidade ela é constante? Ela não se altera. Desde o início do movimento até o final do movimento, o corpo mantém a mesma velocidade, sem aumentar, sem diminuir. Nós podemos ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos onde o ônibus no x0 e o ônibus no espaço x. Então, no x0 é o espaço inicial, então ele mantém a mesma velocidade no seu espaço inicial, que é o x0, quanto no seu espaço final, que é o x, né? E a função horária, que representa o movimento, é dada pela fórmula S igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, né, essa equação da função horária nada mais é do que a própria fórmula da velocidade média, porém ela está trabalhada de uma outra forma, né? Nós podemos utilizar a fórmula da velocidade média quanto a função horária. Não tem problema, a gente escolhe aquele que fica melhor na hora da resolução do exercício, né? Nessa fórmula da equação horária, eu tenho que S é o espaço final, é igual a S0, que é o meu espaço ou posição inicial,
mais velocidade vezes o nosso tempo. Então, assim, nós temos a função horária do movimento uniforme. Retificando, eu posso utilizar tanto essa equação da função horária, como eu posso utilizar também a fórmula da velocidade média. Tanto faz, aquilo que eu achar melhor para minha resolução. No movimento retilíneo uniforme, nós temos dois tipos de movimento, que nós até já vimos também na nossa última aula. Nós temos o movimento progressivo, né, que é aquele movimento, primeiro, né, de tudo, a nossa trajetória, ela tem que ter um sentido, tem que ter uma orientação. Então, nesse desenho aí, nós temos a orientação, né, da esquerda para a direita, onde tem essa setinha. Então, esse é o sentido da nossa trajetória. Então, o corpo, ele realiza movimento progressivo quando ele se desloca no mesmo sentido da trajetória. Então, se eu adotei como a trajetória de viagem Linhares-Vitória, então Linhares sentido Vitória é a orientação da minha trajetória. Então, quando eu sair de Linhares e for a Vitória, eu estou, então, realizando um movimento progressivo, onde meu espaço, ele aumenta no decorrer do tempo e a minha velocidade, ela é positiva, porque eu estou andando no mesmo sentido da minha trajetória. Eu tenho um movimento retrógrado, né? Quando o meu corpo, ele se desloca no sentido contrário da orientação da minha trajetória. Então, como nesse exemplo que nós temos aí, o bonequinho, ele está andando no sentido contrário. O sentido da trajetória aponta para um lado, aponta para a direita, e ele está indo para a esquerda. É como se naquele exemplo nosso de Linhares a Vitória, o carro saísse de Vitória e voltasse para Linhares. Então, ele estaria realizando um movimento retrógrado, onde o espaço, ele diminui no decorrer do tempo e a velocidade, então, ela é menor do que zero. Nós temos uma velocidade negativa. A partir de agora, nós vamos fazer alguns exemplos, algumas atividades, né? Então, conhecendo essa questão de movimento progressivo, movimento retrógrado, nós vamos, então, calcular a velocidade relativa antes de realizar esses exercícios, né? Porque nós vamos ver exercícios agora que tem os dois corpos, né? Ou eles vão estar na mesma direção e sentido, ou eles vão estar na mesma direção e sentidos opostos. Quando eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, os dois carros trafegando na mesma direção, no mesmo sentido, exemplo, Linhares-Vitória, um atrás do outro, nós vamos subtrair as velocidades. E quando os corpos eles estiverem na mesma direção, porém em sentidos opostos, um indo e o outro vindo, né, sentidos opostos, nós vamos então somar as velocidades. Eu vou explicar para vocês aqui nos exercícios, nos exemplos, aí vocês vão conseguir entender melhor. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis. Movem-se em movimento uniforme com velocidades. O de A, a velocidade de A é 25 metros por segundo e B, que é o nosso carrinho que está mais à frente aí, 15 metros por segundo. E eles estão no mesmo sentido, então eles estão indo na mesma direção. No instante T0, nesse instante aqui então que nós estamos analisando o exercício, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo o A vai alcançar o B. Então, o A, ele está numa velocidade maior do que o B, então logo ele vai conseguir ultrapassá-lo. Então, a partir de quanto tempo ele vai alcançar o B? Aí agora nós vamos realizar o cálculo para descobrir. Na nossa resolução, né? Primeiro nós vamos encontrar a velocidade relativa dos dois. Então, eu vou fazer a velocidade de A menos a velocidade de B, porque eles estão trafegando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu vou fazer 25, a velocidade de A, menos 15, que é a velocidade de B. Então, eu tenho 10 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade relativa. Então, tendo a velocidade relativa e o deslocamento, que nós observamos ali, que é 100 metros, nós vamos substituir na fórmula da velocidade média. Ou então, nós também podemos substituir na equação da função horária, né? Então, nós vamos ter que 10, velocidade, é igual a 100 sobre o tempo. Então, logo, no tempo 10, então após 10 segundos, os carros eles irão ser encontrados. Eles irão ter a mesma posição. Aí, nesse exemplo aí do lado, nós temos
é a mesma questão, porém resolvida pela equação da função horária, né? Onde S é o nosso espaço final, que é 100, que é a distância de um para o outro, igual a S0, é a posição onde está o móvel inicial, então é 0. Mais 10, que é a nossa velocidade, vezes o tempo. Então, assim, nós também conseguimos descobrir o tempo utilizando as duas fórmulas, que é critério do aluno. Aí nós temos agora o exemplo 2, né? A distância entre dois automóveis vale 300 km. Então, a distância entre um e outro é de 300 km. Eles andam um ao encontro do outro, então, ou seja, eles andam no mesmo sentido, porém em direções opostas, né? Eles andam, então, um tem velocidade constante de 60 km por hora e o outro de 90. Ao fim de quanto tempo eles vão se encontrar? Então, agora nós vamos resolver esse exercício. Então, resolvendo essa questão, nós vamos calcular novamente a velocidade relativa, né? Os dois móveis, eles estão indo um ao encontro do outro, né? Então, nós vamos somar as velocidades. Então, velocidade relativa é igual a velocidade de A, que é 60, mais velocidade de B, que é 90. 60 mais 90, então a velocidade relativa é 150 km por hora. Então, assim, substituindo na fórmula da velocidade média, vou colocar a velocidade relativa, 150, é igual ao espaço, 300 sobre o tempo, ΔT, que é o que eu quero saber. Então, calculando o tempo, então, é 2 horas. Eu também posso calcular, como aqui do lado, né, pela equação da função horária. Então, eu vou substituir o tempo final, que é o 300, é a distância entre eles. Então, o inicial é 0, o final é 300. Então, 300 é igual a 0, que é o espaço inicial, mais a velocidade, 150 vezes o tempo. Então, nós temos que 300 é igual a 150 vezes t. Então, calculando, tempo, então, vai ser de 2 horas também. Então, pessoal, é isso aí. Obrigada pela atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido as dúvidas. Quando vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu já disponibilizei para vocês os meios de entrar em contato, né? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo nosso grupo lá no Google Sala de Aula. Podem entrar em contato comigo quanto vocês quiserem. Talvez eu não responda na hora, porque eu estou sempre preparando uma aula ou outra, eu tenho uma outra escola também que eu dou aula, né? Mas, assim, eu tendo disponibilidade, eu logo vou responder vocês. Eu vou estar disponibilizando agora no portal para vocês uma atividade, um questionário. Quero que vocês respondam esse questionário e façam a resolução no caderno, porque ele é objetivo, a gente só tem como fazer atividade objetiva, né? Então, ele como essa atividade é como o EAD, como vocês fazem as atividades EAD, vai continuar sendo assim. Mas para isso eu preciso que vocês façam o cálculo no caderno, porque assim que nós retornarmos, né, para a sala de aula, só vou finalizar a nota depois que eu olhar, que eu ver os cálculos no caderno de vocês, tá bom? E também sintam-se à vontade para poder fazer os exercícios da apostila, lá tem vários exercícios, tá? E assim também que nós voltarmos para a sala de aula, eu vou retomar um pouco desse assunto com vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Então, bons estudos e qualquer coisa podem entrar em contato comigo.